Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ser Além. Hoje a gente está iniciando uma série de vídeos onde vamos trazer a visão da espiritualidade, a visão espiritual sobre um dos livros mais famosos e mais conhecidos na humanidade, que é a Bíblia. Então, meu nome é Deise, estou aqui com o irmão Daniel. Olá, Deise. Obrigado por esse momento, estarmos juntos. Obrigado a vocês aí que prestigiarem nosso vídeo e paz para todos. Então, esse livro, que é o livro sagrado, a Bíblia, ele é um dos livros mais, na verdade, ele é o livro mais vendido no mundo. E dentro desse livro nós temos ali o Antigo Testamento, que pela história foi escrito por Moisés, e o Novo Testamento, que pela história também veio após a vinda de Jesus. Então a gente vai trazer aqui nessa série de vídeos nossa visão espiritual. Não vamos nem validar, nem dizer que o que está na Bíblia é verdade, nem também vamos dizer que é mentira. Apenas vamos trazer a visão espiritual. Então eu espero que você aproveite, que você goste desse vídeo e que também comente aqui o que você está achando desse novo vídeo que a gente está trazendo para vocês, porque a intenção aqui é esclarecer, não é isso, irmão? Sim. Não somos donos da verdade. Vamos colocar o nosso parecer, diante da visão espiritual que temos e com toda certeza vamos ter bons momentos. Então, irmão, para começar, o que se diz, os religiosos que creem muito na Bíblia, se diz que lá está escrita a palavra de Deus. E conforme a gente vem conhecendo mais sobre a espiritualidade, a gente entende que Deus está em nós. Essa relação que deveria se existir, de que Deus está em mim e que eu tenho essa relação próxima a Ele, sem precisar de um instrumento necessariamente, onde tem a palavra dEle, talvez seria um pouco mais fácil também das pessoas entenderem a vida. Mas como a religião traz isso, gostaria que você explicasse também aqui para a gente conversar sobre esse termo, a palavra de Deus que está lá escrito na Bíblia. E nós podemos ter uma noção de como desenvolveu, veio ao longo do tempo, dos anos, da história, tudo isso que está escrito lá no Velho Testamento, não é? Mas a humanidade ela sempre precisou de um líder. Assim como no reino animal também tem os seus líderes. Se está liderando, a responsabilidade é maior e ele, com toda certeza, tem uma inspiração maior que os outros. Não só para o lado do bem, tem líderes que têm essa inspiração para o lado do mal também, não é? Mas nós estamos falando aqui de uma coisa séria, que é a Escritura, como você disse, bem disse, que ela é, vamos dizer, um direcionamento, da humanidade, e até hoje ainda é. Mas nós sabemos que não foi Moisés somente, não é? Ele é uma parte daquilo ali, mas foram séculos e séculos para chegar a esse livro, né? Ao longo da história, né? Aparece ali vários líderes e tantos outros que não foram abordados ali, né? Mas todos os homens, por excelência, têm esse poder de ouvir Deus, de conversar com Deus. Mas os líderes tinham uma disposição maior, uma abertura maior e uma crença também maior de estar ouvindo. Outra coisa também, irmão, que eu acho interessante a gente falar, como você veio falando aí também dos líderes, naquela época, na época de Moisés, que é o texto, que a gente tem aqui de referência, que está lá na Bíblia, que é o Antigo Testamento, a humanidade era de um jeito, tinha um tipo de comportamento, tudo acontecia de uma forma que hoje, com tantos anos depois, milhares de anos depois, a gente sabe que não é a mesma coisa. Só que a gente vê a perpetuação dessas escrituras. Claro que muitas podem ainda se encaixar sim, como algumas normas, alguns aconselhamentos que existem na Bíblia, mas muita coisa também serviu naquela época, não serve mais hoje, Se é que serviu, a gente também não pode ter essa certeza absoluta. Acho que essa importância, da gente entender que a humanidade ela vai mudando, Eu mesma, eu criança, a sociedade era de um jeito. Eu hoje adulta, a sociedade já está de um jeito completamente diferente, que muitas coisas já nem cabem mais, não é verdade? Com certeza. Vocês têm a Constituição de um país. Ela não é definitiva. Ao longo do desenrolar, do caminhar da humanidade, daquele povo, ela precisa de mudanças, de ajustes, coisas que eram, já não podem, não devem ser mais. Aí nós vimos a questão mesmo
não mudar e levar as palavras ao pé da letra, as mulheres vão continuar sendo submissas e escravas dos homens. Não é? Mas hoje vocês estão aí movimentando para que isso desapareça. Então é a evolução da sociedade. Não é mais como era há alguns anos ou milhares de anos atrás, não é? Exatamente. Então, acho que isso é um ponto assim inicial para a gente falar aqui para vocês, é que a gente também precisa ter esse discernimento, né? De que muitas coisas que estão escritas não só na Bíblia, texto principal, o livro principal que a gente vai tratar nessa série de vídeos, mas como o irmão falou, né? Existiram vários líderes e com certeza existem vários livros. Então, cabe a gente também ter esse crivo ali de analisar, né? Continuando, irmão, também foi dito, né, que a escritura ali do Antigo Testamento, ela foi feita em 600 anos. Então, a gente sabe que o tempo, né, vai mudando de acordo com o passar dos anos. Então, há muitos anos atrás, a contagem dos dias, dos meses, dos anos não era igual a hoje. Mas caber dizer que o Antigo Testamento foi escrito em 600 anos por um único ser, que no caso é Moisés, já entra um ponto aqui para a gente meio que se questionar. Nós sabemos que muitas coisas foram catalogadas e depois foram decifradas, né, e buscado o entendimento para colocar nessas escrituras. Então, vamos dizer que as palavras de Moisés, elas perpetuaram, podem ter sido corrompidas, né, pelos interesses daqueles que manipulavam a consciência, até mesmo as religiões. Então, muita coisa pode ter acontecido aí. Até porque a gente sabe também, né, que quando se tem uma figura, como você falou, da questão da importância da liderança, se talvez dissesse que foi qualquer outra pessoa que tinha escrito, não ia ter tanta validade como ele, que já era um líder, né? Existem muitas coisas também que são lendas, foram criadas como alegorias para enfeitar essa história, não é? Então, isso vai muito do discernimento de cada um e não fomentar uma visão castradora, uma visão sem esse crivo da consciência para analisar se isso tem cabimento, principalmente na construção de um Deus punitivo, um Deus que colocava as leis e seus filhos tinham que segui-las, senão seriam mortos, seriam sacrificados. Se você não for, Deus vai fazer isso com você. Aquela história de também que a gente vê muito até hoje, né, nas religiões, que é você ter temor a Deus. Aí a gente pensa assim, nossa, será que eu devo temer, por exemplo, meu pai? Porque Deus é meu pai. Será que eu devo temer meu pai, temer minha mãe? Ou devo ter respeito, como eu devo ter respeito com todas as pessoas? Então, isso que você falou, eu acho muito interessante, justamente porque as escrituras, muita parte delas, vem trazendo fomentar esse temor a Deus, de eu não posso fazer isso porque Deus vai me castigar, eu não posso me comportar desse jeito porque é pecado, sendo que não existe assim uma conscientização mesmo de, por exemplo, eu não posso matar. Mas por que eu não posso matar? Não é simplesmente porque Deus vai me castigar, é porque isso é uma violação contra o outro, é uma violação contra a vida. Então não se existe essa explicação. Então o que eu também percebo é que vão se utilizando das escrituras, né, da Bíblia, para cada vez mais deixar a pessoa moldada naquelas regras que estão escritas, né? Que há tantos milhares de anos pode ter funcionado, mas que hoje não funciona mais. Até pouco tempo mesmo, os pais decidiam o destino de seus filhos, né? Com quem casaria ou não, para manter a dinastia. Tudo isso é resquício desse Deus construído ali dentro dessa visão castradora e que favorece alguns, não é? Claro, os religiosos daquela época e os outros eram os outros, tudo submissa. E hoje, até hoje mesmo, você ainda encontra em alguns países aí que a mulher é totalmente submissa, ela não pode fazer nada. E sempre foi assim. E está desaparecendo essa luta de vocês e por mais igualdade, mais respeito, é avanço da humanidade. Então, assim, por mais que a Bíblia continue a mesma, as leis, então, que a gente vai tendo de mudança na sociedade vai contribuindo para que também exista a mudança, no caso dos religiosos, porque, assim, irmão, o que eu percebo é que, por mais que as leis vão mudando, como você está trazendo a questão da mulher, né? Por mais que as leis vão mudando, o pensamento dos religiosos continua o mesmo, pautado ali no que está dizendo na Bíblia. É por isso que
nós temos que ver como a bênção divina, a justiça divina, o processo da reencarnação, né? Porque Exato. para renovar as ideias, renovar as esperanças, renovar as visões em respeito desse todo, ou de Deus. Então, isso é o amadurecimento da humanidade. Quando vai se abrindo, que é a verdadeira liberdade, você poder pensar, você poder estar com sua consciência de dizer isto é assim ou aquilo, e você analisar e opinar sobre aquilo que você acredita. Isto é um avanço da humanidade, né? Da sociedade humana, mas ainda tem muitas dificuldades, né? Então teve todo o Velho Testamento, que a gente, né, vê pela história aí de Moisés, muitas coisas que a gente vai trazer aqui para vocês ao longo dessa série de vídeos, trechos da Bíblia que chocam, que não se cabe mais com a sociedade que a gente tem hoje, com a evolução também da humanidade, vamos estar trazendo para vocês. E aí, irmão, veio depois, com a vinda de Jesus, o Novo Testamento, que ali também pela história, né, foi o Evangelho, que foram escritos por quatro pessoas, mas voltando ao que você falou, né, nós não temos essa certeza absoluta de que foi escrito por eles 4, né, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, mas que com certeza existiu também muitas pessoas que ajudaram nessas escrituras, que se perpetuou ali a história de Jesus, que poderia estar escrito em pedras, em pergaminhos, e que aí foi construindo esse Novo Testamento, que pelo meu entender já vem trazendo uma visão um pouquinho mais diferente do que a que Moisés trouxe no Velho Testamento. Então, Deus, nós sabemos que é imutável. As ideias dos humanos, elas vão mudando, se reajustando, tudo, mas a fonte é a mesma. Agora, a visão é que vão mudando a respeito. Então, o que Cristo trouxe? Ele mesmo disse, eu vos trago a boa nova. Ele disse também, eu não vim aqui para destruir as leis. Eu vim para mudar a visão, de ver as leis, não é? Que mal interpretadas, e surgia aquele Deus terrorista, não é? Aquele Deus mau que durante a história e no Velho Testamento nós sabemos disso, que nós vamos falar muito. E Jesus trouxe a esperança de uma abertura mais para conhecer o verdadeiro Deus, o Deus do amor e não do terror. Então aí tem esse medida, esse temporal, que é Velho Testamento e Novo Testamento. Mas, infelizmente, uma grande parte da humanidade, principalmente das religiões, ainda estão assentadas no Velho Testamento. Por quê? O Novo Testamento, essa boa nova de Cristo, ela liberta. Era isso que eu ia falar. Jesus trouxe uma visão de Deus mais Libertadora. próximo da gente e para libertar. Libertadora, não é? E também, irmão, a gente vê, né, pela história também que se conta de Jesus e também muitas coisas que tem escrito na Bíblia, que Jesus, ele mostrou, mas parece que as religiões tentam encobrir. Ele mostrou esse poder que a gente tem, de que Deus está dentro da gente, de que a gente pode fazer, quando ele disse, né? Você pode fazer o que eu faço e muito mais, porque Deus também está em você, né? E isso não se vê muito nas igrejas, nos templos que se utiliza a Bíblia. É como você falou, parece que se restringe a algumas passagens para, não sei, talvez prender, castrar as pessoas. Para não perder o poder. Isso, exatamente. Mas isto, ao longo do tempo, nós estamos vendo mudanças. O ser, ele vai buscando a sua maturidade na abertura para conhecer o novo, em todos os aspectos. A questão da ciência, da tecnologia, né? Existem muitas falácias contra a própria ciência, que vem provando isto, aquilo, né? Comprovações científicas mesmo, que muitas das religiões não aceitam e não acreditam. Mas cada um no seu momento. Mas tentam ainda emperrar, dificultar o avanço da humanidade. E a questão também, irmão, que traz o Evangelho, né? No Novo Testamento vem ali o Evangelho segundo, e aí tem esses 4 autores, como eu falei. E aí, pelo que eu fiz na minha pesquisa, 2 desses autores, na verdade, não foram discípulos de Jesus. Foram pessoas que foram colhendo ali do que tinha da história de Jesus na época, para poder trazer essas escrituras, né, esses ensinamentos. E aí vem muito que você falou um pouquinho mais no início da nossa conversa, de que também pode se acontecer da pessoa, quem escreveu, né, mudar ali o que era realmente, para meio que colocar sua visão e se encaixar no que ela queria, suas vontades, exatamente.
e não exatamente o que Jesus falou, porque como você disse, o que Jesus trouxe para a gente foi uma visão de libertadora. Por exemplo, se você pegar 10 pessoas, colocar no corredor ele, contar alguma coisa para ela e mandar ir passando e passando, quando chegar lá no 10º, a história já será outra. Exatamente. Então, isto foi ao longo do tempo que foram catalogadas, mas o Evangelho, 65 anos depois que veio, né, as primeiras escritas a respeito de Jesus. Imagina aí quantas dificuldades passaram os adeptos dos cristãos, não é? Imagina o que é que foi deturpado, né, dentro dessa visão e mesmo castrado pelas as religiões. Muita coisa aí, com toda certeza, ainda não conhecemos. Desse manancial de bondade, de luz que vem através do Pai. Uma coisa interessante, irmão, que me veio aqui para talvez você esclarecer para a gente, se possível, pode ser que algumas dessas escrituras podem ter sido também intuídas por espíritos desencarnados, que não exatamente uma psicografia, mas que naquele momento que eles estavam escrevendo também, pode ter tido essa influência espiritual na escrita também da Bíblia? É porque o espírito encarnado ou desencarnado, né, ele está Estão se comunicando. ligado nessa unicidade do divino. Muitas das coisas também foram assim. A inspiração do espírito que veio ali, o médium, estava inspirado, o líder que teria a mediunidade mais aberta, e aí vem a inspiração dessas orientações, né, dos seus guias, seus mentores espirituais, que estavam mais próximos desta divindade, não é? Dessa fonte. Então, isto, sim, muitos. Outra coisa que a gente pode questionar, por que Deus falava com um ou com outro, se Ele pode falar com todo mundo? Então, nós temos a certeza que o ser que somos nós, vindo da fonte, temos toda a inspiração, só depende de cada um. Eu quero, eu posso, eu vou fazer essa ligação com Deus. E talvez, irmão, se tivesse mais essa proximidade com Deus, né? Se a gente tivesse essa proximidade com Deus, a gente ia entender mais fácil, a gente ia ter essa consciência de analisar como você trouxe. Será que isso aqui mesmo tem coerência? Será que cabe hoje? Mas a gente vai vivendo, né, o dia a dia, sendo atropelado por trabalho, estudo, família e tudo mais. E muitas vezes o que eu percebo é que as religiões veem que como assim, é meu pagamento para dizer que eu sou uma boa pessoa. É eu sentar no meu momento ali, ler uma passagem da Bíblia, é eu ir numa igreja, é eu ir num templo, como se aquilo ali fosse o meu pagamento a Deus, o meu reconhecimento a Deus, enfim, não se pensa além, né? Acha que só aquilo é suficiente, só ir para a igreja é suficiente, só ler a Bíblia é suficiente. Eu acho que se esse momento de ler a Bíblia, de conhecer mais, traz realmente um entendimento, né? Uma visão de você não só ler e aceitar aquilo ali como verdade. Porque, como eu falei no início, como se coloca a palavra de Deus, então quem acredita muito vai ler e vai falar, é a palavra de Deus, Deus nunca está errado, Deus é perfeito, então isso aqui está certo, eu tenho que seguir isso aqui e a vida tem que ser desse jeito. E aí, além da gente fazer isso, né, a gente, eu digo, não eu, mas quem crê na Bíblia e segue fielmente a Bíblia, fazer com você mesmo, né, na sua vida, na sua família, quer que isso aconteça com o outro. Então, hoje também uma coisa importante que acontece na sociedade é que as pessoas querem impor também a sua verdade, que está na Bíblia, para os outros. Mas a questão é a interpretação, porque tem pessoas que são ignorantes, sim, mas tem outras que são maquiavélicas. Elas sabem, aproveitam da ignorância do outro para impor a sua visão. Mas a que custo? Porque nós sabemos da questão reencarnatória. Tudo vai movimentando e hoje você é uma coisa, amanhã no processo encarnatório você pode ser outra. Então é preciso que não tenha o interesse de ambição, de poder, utilizando o nome de Deus. Esse é o problema. Porque se enriquece em nome de Deus, se justifica as atrocidades, a violência, as cruzadas, por exemplo, que se matava em nome de Deus, mas até hoje se mata.
Então, é essa coisa de interpretação e fazer com que o povo ignorante vá tudo para aquele lado, e até com uma certa, vamos dizer assim, dominância brutal. Acho importante também, irmão, a gente trazer aqui, né? A gente está falando da Bíblia, que se existe o Velho Testamento, o Novo Testamento, que Jesus tentou trazer a boa nova, com a questão da liberdade, com a questão de um Deus mais amoroso e não um Deus guerreiro, um Deus que pune. E quando a gente fala de liberdade, né, também para as pessoas entenderem, não é aquela liberdade de, vou fazer o que eu quero, vou viver solto, não. É a liberdade de você fazer suas escolhas conscientes, sabendo que tudo vai ter uma consequência. Porque todo mundo sabe isso, mesmo que esteja só no seu inconsciente. A gente sabe que o que a gente faz hoje vai gerar um resultado amanhã. Então, essa liberdade não é uma liberdade confundida com libertinagem. Talvez as pessoas também confundem isso de, tá se perdendo, tá deixando os jovens muito livres, tá? Muitas vezes até pode estar assim, mas eu acredito que o intuito da liberdade não é esse, é a liberdade de mente mesmo, de consciência, de fazer com que a pessoa entenda que ela tem o livre-arbítrio dela, claro, como Deus fez essa coisa perfeita pra gente, para que a gente mesmo se responsabilizasse pelos nossos atos, mas sabendo que, como eu falei, vai ter uma reação e a gente vai ter que assumir essa reação das nossas escolhas. É quando o ser humano conhecer, entender e vivenciar sobre a luz dessas leis, que é ação e reação, causa e efeito, vocês vão viver um período muito bom, porque tudo está assentado nessas leis. E o Deus atuante, não o Deus de um cenário, de um pedestal, de uma filosofia que venha só querer pregar aquilo que é absurdo só para alguns entender, não é? Então precisamos que tenha esse Deus falando dentro da simplicidade para que todos, o homem mais culto, o homem mais ignorante, entenda que é a lei do amor. Se entendemos a lei do amor, não vê as diferenças. Então é isso, gente. Esse vídeo, como eu falei no início, é para a gente dar uma introdução para vocês. Nos próximos vídeos que vão estar vindo, vamos trazer trechos da Bíblia para trazer a visão espiritual, um novo conceito, uma nova visão de vida mais universalizada. Então, obrigado, irmão, pela conversa, né, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que contribuiu com muitas pessoas. Obrigado mais uma vez. Aqui não é a fonte da verdade absoluta. Nós, como todos, estamos procurando conhecer um pouco mais dessa verdade, buscando dentro de nós mesmos a ver se isso é realmente correto ou não. Isso tem lógica ou não. Ele precisa se questionar. Então, dentro disso, a gente vai buscando estudar e analisar profundamente as palavras que veio através desse livro sagrado para ver se tem noção, tem cabimento, né? E que a gente possa fazer com nossa vida para que sejamos melhores. Obrigado e fiquem em paz. Obrigada, pessoal. E se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de curtir o nosso vídeo. Comenta o que você achou desse vídeo, se você também tem a sua visão aí em relação à Bíblia, que vai ser muito bom compartilhar com você esse conhecimento. Muito obrigada.